Atendimento ao cliente. Esse é o seu diferencial de fidelização e satisfação. Meu nome é Samara Paiva, sócia fundadora da Alavanque Consultoria e por aqui muito conteúdo sobre gestão, empreendedorismo e inovação. Um bom atendimento ao cliente com certeza pode fidelizar o seu cliente e fazer com que a sua marca seja indicada. O que hoje em dia a gente mais percebe é que as pessoas procuram por pessoas, as pessoas querem se relacionar e realmente serem compreendidas. Elas querem ter um atendimento diferenciado onde você realmente olhe para a solução do outro. E aí você vai falar, ok, Samara, mas eu tenho meu negócio e eu tenho total ciência disso e eu consigo atender o meu cliente da melhor forma. Isso acontece muito, né? Porque você sabe a dificuldade que é você conseguir aquele cliente, a dificuldade que você precisa para manter aquele cliente. E o que é muito comum? Você, né, que é empreendedor, eu tenho certeza que você tem clareza, né, de todo o trabalho que você desenvolveu para conquistar aquele cliente e você precisa passar a forma como você desenvolveu desse relacionamento com o cliente para as pessoas que atuam com você, né? Então, às vezes a gente pensa assim, mas eu não vou passar o atendimento para outra pessoa porque não vai atender como eu atendo, não vai fazer como eu faço. Novamente a gente entra o quê? Uma sobrecarga ali de funções porque você simplesmente não acredita que as coisas não vão acontecer do seu jeito. Claro que a gente tem que entender que realmente nem tudo vai acontecer do seu jeito, porque você tem um jeito de ser, você tem um jeito de pensar, você tem toda uma história que é diferente de uma outra pessoa que vai executar uma função que você executa hoje. E principalmente quando a gente fala de atendimento ao cliente. Essa é uma das principais coisas que dentro da Alavanque Consultoria a gente preza muito. E assim, a gente tem cuidado realmente em excesso também. Por quê? Hoje em dia a comunicação ela está muito via WhatsApp, né? Hoje em dia as pessoas não se ligam tanto, né? Ou então elas evitam. As reuniões estão muito online, então você precisa o quê? Gerar valor, você precisa gerar conexão online, ao mesmo tempo você precisa gerar uma conexão através de mensagens e toda essa linguagem faz muita diferença. E às vezes a gente não se atenta para poucas coisas. Vou contar um caso para vocês. Eu tinha um cliente que ele atuava com... o cliente ideal dele eram idosos, né? Então o público dele era idosos, e ele tinha uma secretária que era muito boa assim, para atendimento presencial, ela conversava assim, com os clientes, assim, todo mundo pegava muito amor a ela. Claro que ela precisava atender também de forma remota, o online, ela precisava atender as redes sociais, ela precisava atender ao WhatsApp e tudo. O que a gente percebia é que o atendimento dela presencial era totalmente o atendimento dela no remoto. Eu sempre escutava o cliente, nossa, mas ela não tá dando. Ele só me falava isso, ele só me relatava que não estava dando certo, que ele não estava satisfeito. E a pessoa muito boa, né, de vendas ali no presencial, relacionamento com o cliente e tudo. Aí fui fazer uma análise do WhatsApp. Peguei o WhatsApp e falei, deixa eu ver o que está acontecendo. E o que a gente identificou? Eram muitas mensagens diretas, muito objetivas, secas, digamos. Aparentemente elas estavam sendo secas. E como a gente conhecia a pessoa, eu falei, gente, nem parece ela falando, parece outra pessoa falando. Então as mensagens eram muito secas, às vezes tinha algum erro, ou então tinha informação demais. Isso era engraçado também, às vezes a pessoa nem perguntava, o cliente nem perguntava e já vinha muita informação, parece que atropelando assim o cliente, né? Às vezes ela não dava tempo direito do cliente responder, porque ela queria ser ágil e tudo. Então a gente foi identificando várias coisinhas. E aí o que aconteceu? Antes, ela não tinha tanta clareza do que ela precisava melhorar. Ela sempre escutava isso, você precisa melhorar e tudo. Tá, melhorar o quê? Né? Ela não entendia. Primeiro que ela não gostava tanto, não tinha tanto contato, assim, usava o WhatsApp, mas não gostava tanto, usava a rede social, mas não era tão adepta, então já existia ali essa questão. Mas ela estava disposta a melhorar. E aí o que a gente fez? A gente foi realmente pontuando coisas que eram fundamentais naquela comunicação escrita, principalmente. Exemplos, uma vírgula no lugar certo, né? Algumas palavras, expressões como claro, exclamação, muito obrigada, excelente, palavras que geram essa empatia. Por quê? Quando a gente lia, né, as mensagens, você lê a mensagem parecia que realmente ela estava sendo muito seca, porque ela é uma mensagem que falava exatamente o que precisava ser falado, digamos assim. Mas com a linguagem no remoto, né, através de mensagens, a gente precisa se atentar, porque a gente precisa gerar toda essa simpatia, todo esse acolhimento para o cliente através de mensagem, né? Então você não está expressando pela fala, você precisa expressar por palavras, por texto. Então a gente sentia às vezes a necessidade de colocar uma carinha,
uma exclamação, uma palavra que expressasse, como eu falei, muito obrigado, excelente, que bom, fico feliz, estamos aqui para ajudar, né? Então, palavras assim que ela precisava trabalhar independente, mas eu quero ser eficiente. Não adianta você ser rápida com as mensagens e você não gerar satisfação para o cliente, né? Ficar parecendo que o cliente está incomodando, porque parece que você está respondendo muito rápido, muito objetivo. Então, o que a gente fez? A gente fez um manual para essa colaboradora, pontuando exatamente, através das mensagens dela, fala, olha, nessa situação aqui você falou assim, 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 você poderia ter usado tal e tal e tal expressão. Isso aqui significa que você está contente, que você recebeu, que você está paciente. Então ela começou a entender dentro das expressões que aquilo significava a expressão da forma como ela estava executando o trabalho. E aí ela começou a entender, tá, então peraí, então é importante que eu descreva essa emoção, né? Que eu passe essa emoção para o cliente. E muitas das vezes a gente fica o quê? Fulano de tal precisa melhorar, fulano de tal precisa melhorar, mas a gente não dá clareza. Então a importância da gente trazer essa emoção dentro da comunicação. Claro que esse foi um exemplo do online, que já modifica muito. Por exemplo, outros casos que a gente já vivenciou muito. O cliente está pedindo mais do que ele deveria. Isso aqui não está no escopo do cliente. Existem duas situações. Você pode entender, peraí, esse cliente, será que eu realmente consigo auxiliar ele com isso? Será que isso vai me gastar muito tempo? Será que eu consigo gerar valor através dessa nova demanda que não está dentro do que a gente combinou, mas que talvez eu consiga gerar valor para esse cliente? Isso é um ponto. Claro que se toda vez esse cliente solicitar várias coisas, ou se todos os clientes fizessem isso, você não daria conta em questão de demanda. Então você precisa balancear o que realmente eu consigo atender ou não. Mas aí um outro ponto importante, a forma como você se comunica para alinhar que aquilo não está no contrato. Isso é uma coisa muito simples, né, gente? Mas assim, eu acho que as pessoas não têm essa clareza e naquele momento onde você está, às vezes acontece muito com a equipe que está executando. Eles estão, às vezes, com vários compromissos, várias entregas e aí vem mais uma coisa que não está no contrato. Então, às vezes, a primeira reação é falar, não, isso aqui não está no contrato. Só que se a gente passa isso para o cliente, você gera um incômodo nele. E aí você vai gerando aquele incômodo. Então, assim, depende muito da forma como você se expressa. E, novamente, eu volto. Se você, vamos supor, o cliente pediu por WhatsApp uma demanda extra e você respondeu por WhatsApp e talvez de uma forma um pouco mais seca, ele já sabe que não está no contrato. Mas ele esperava pelo menos ali uma compreensão de vamos negociar, vamos conversar, o que a gente pode fazer? Então, muitas das vezes, o que você pode fazer? Às vezes, fazer uma ligação, porque aquilo vai expressar mais a emoção, tentar ser compreensivo, até mesmo para você falar, não, beleza, eu entendo, mas nesse momento, ou a gente consegue determinado prazo, a gente não consegue para ontem, infelizmente, né? Então, essas palavras já vão gerando de, olha, realmente estamos tentando fazer o possível, mas nesse caso não é viável. Mas quando você passa isso para o cliente, ele entende que você está realmente tentando ajudar, mas que não vai ser possível, né, naquele momento. Muito diferente de quando você já trava, já dá aquele basta, assim, né? Então você começa a gerar o quê? Pequenos conflitos. Então eu tenho muitos casos aqui dentro da Alavanque mesmo, de às vezes algumas situações como essa, de às vezes pedir algo que não está dentro do escopo, mas que pela comunicação e pelo alinhamento foram totalmente satisfatórias para o cliente, independente se foi executado ou não. Mas assim, foram clientes que realmente saíam muito satisfeitos porque tudo que era falado era considerado. Né? Então, ter muito essa atenção, né? Principalmente às vezes você que executa um serviço, coisa recorrente, né? O serviço tem muito disso, né? Os tipos de serviço. Mas você dá atenção realmente o que o cliente fala, né? Quando você presta uma assessoria, você atentar sempre para dar esse retorno ao cliente, porque ele vai sentir. Né? Às vezes a gente tem muito aqui o alinhamento com o nosso cliente, até mesmo de tempo de resposta. Né? Então, claro que a gente às vezes não vai conseguir responder instantaneamente o cliente, mas a gente tem um período que a gente estipulou para o prazo máximo de resposta para com que realmente aquele cliente, daqui 3 dias você vai respondê-lo. Né? Então, isso é algo que vai começando a gerar, parece que aquele cliente está na fila de espera o tempo todo. Então, ele se sente assim. Então, daqui a pouco, todos eles vão começar a se sentir assim porque outros estão sendo priorizados. E o cliente sente sim. O cliente, ele quer realmente ser importante, ele é importante para você. E eu acho que é isso que é interessante. Olha, atualmente eu estou com uma capacidade atolada, então eu preciso organizar e otimizar minha produção, porque não adianta eu aumentar muito o meu número de clientes e perdendo a qualidade, perdendo a minha entrega. Então tudo isso faz muito sentido em relação a você atender o cliente da melhor forma
e realmente sentar, escutar o que ele quer, compreender o perfil do cliente que ele é. Vão ter clientes que eles vão preferir reuniões presenciais, reuniões online. Então, a gente tentar se adequar realmente à realidade dele, né? Eu tenho clientes que não se adaptaram à reunião online. E então, para mim, realmente seria interessante, muito bom fazer reunião online, mas quero gerar valor para esse cliente, eu quero que realmente ele se sinta atendido dentro das necessidades dele. Então, a gente se atentar para isso, para que realmente essa experiência do cliente seja ideal do início ao fim. Se você gostou desse conteúdo sobre relacionamento com o cliente, se você gostou de conhecer um pouco mais sobre ferramentas simples, coisas simples que a gente pode se atentar para fazer com que essa experiência seja ainda melhor, encaminhe para algum amigo que também pode se identificar.